Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Raíssa do blog Garota Molhada e hoje nós temos o prazer de receber a Mayara Pacheco Coelho. Ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Oi Mayara, tudo bom? Raíssa. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Muito bacana ter a presença da Mayara e hoje a gente vai falar de alguns assuntos polêmicos, é por isso que ela está aqui com a gente. Essa é a primeira parte do vídeo, então a gente vai falar melhor sobre gênero, relação de poder, né? A gente vai explicar melhor sobre ideologia de gênero, que é uma palavra que está sendo muito utilizada ultimamente, nas redes sociais principalmente, está sendo muito forte isso. E na semana que vem a gente vai comentar então sobre as consequências dessas relações de poder com relação ao gênero, certo? Sim. E já se inscreve aqui no canal, não esqueça de se inscrever para você não perder o vídeo da semana que vem, que vai estar muito bacana também. Mayara, a gente vai começar então explicando sobre as relações de poder que envolvem o gênero, né, dentro da sociedade. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso pra gente? Eu vou começar explicando o que é gênero. Tá. Porque há uma confusão muito grande sobre o próprio termo, né? Há uma tentativa de substituir sexo por gênero, por exemplo, quando você vai preencher um formulário, né? Então, assim, vamos explicar o que é gênero para não dar tanta confusão. O termo gênero, ele já é utilizado em várias áreas, por exemplo, como gênero gramatical, né? Certo. A gente já fala disso. Sim. Gênero literário, a gente já utilizava essa palavra antes. Mas ele passou a ser utilizado na década de 50 como um termo para esclarecer e para trabalhar as relações entre homens e mulheres. Então, a partir de 1950, a gente começou a usar esse termo gênero com essa outra terminologia, tá? Bom, gênero, se a gente for falar de uma maneira bem simples, ele se refere a uma construção, né, que ela vai ser sociológica, política e cultural, que envolve as relações entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, e elas vão variar de acordo com a sociedade em que ele é estudado e também com o período histórico. Então, falar de gênero na década de 50 era uma outra discussão, às vezes muito próxima da que a gente tem hoje e em outros pontos muito diferente do que a gente tem hoje. Em outro contexto, né? Em outro contexto, isso mesmo. Eu gosto de trabalhar com uma definição, ela não é muito recente, mas é uma definição que eu acho que ela é mais acessível para vários públicos, que é de uma autora chamada Scott. É uma norte-americana, ela é historiadora, e ela fala que gênero é uma categoria social imposta a um corpo sexuado. Então, as discussões de gênero, elas não anulam o corpo biológico e o sexo biológico. Elas trabalham em conjunto, tá? Então, assim, sempre que a gente falar de gênero, a gente vai estar falando de relação de poder. Quando a gente fala de relação de poder, a gente está falando de desigualdade. A gente está falando que a gente tem um dominante sobre um dominado, tá? Então, como você me perguntou sobre as relações de poder que envolvem, né, os gêneros, a gente pode pensar lá na Simone de Beauvoir, que lá em 1949 estava falando isso, que há sempre a dominação de um sobre o outro. Esse um, ela coloca com letra maiúscula, né? E o outro também. Quando ela fala um sobre o outro, ela está dizendo que este um é um masculino sobre o outro, que é um feminino. Por isso ela chama de Segundo Sexo, que é o livro mais famoso, né, da Simone de Beauvoir. Essas relações, que são relações históricas, elas não são dadas pela natureza, né? Elas foram sendo construídas ao longo dos anos e nos colocando em posições femininas e posições masculinas. E nesse caso, então, a gente tem a diferença, isso tudo gerou a diferença, né, não biológica dos nossos corpos, mas sim diferenças sociais mesmo, que são características que são colocadas a nós, que não pertencem à biologia. Isso mesmo. As relações biológicas e anatômicas, elas existem, são visíveis a olhos nus, né? Algumas não tanto, como diferenças cromossômicas, que aí a gente precisa de uma testagem mais específica, mas as anatômicas a gente consegue compreender. Quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando das diferenças que são atribuídas à diferença entre os sexos. É exatamente isso, né? Uma menina, no nascimento, ela já está determinada a ser determinadas coisas e a ter expectativas sobre ela. A mesma coisa acontece com o menino. E a gente cresce com essas expectativas depositadas sobre nós. Nossos pais tiveram isso colocado em cima deles, e aí eles vêm e colocam isso em cima da gente. E antes deles... Muito antes disso já estava acontecendo. Bacana. Você pode explicar então pra gente essa diferença social dos corpos, né? Porque a biológica já é visível, a gente consegue ver, né? Mas
a social, então, né? Aquela coisa de menino e coisa de menina, que né, é uma coisa que está sendo bastante discutida, até em questão das crianças também, de brincadeira sem gênero, mas ainda encontra um empecilho muito grande, uma resistência muito grande das pessoas. Olha, eu gosto de trabalhar com um exemplo que é bastante prático, né? A gente tem uma pesquisa que ela foi realizada há alguns anos atrás, ela é bem recente, chama Por Ser Menina no Brasil, Crescendo entre Direitos e Violências. Uma pesquisa realizada no Brasil todo, com meninos e meninas de diversas classes sociais que estudam em escolas das mais variadas, rurais, quilombolas, urbanas, particulares, públicas. Então, um público bem amplo. E foi perguntado para essas crianças, né, da mesma faixa etária, eu acho que até 14 anos, quais as atividades domésticas que elas fazem. E desde a nossa socialização, então assim, vamos voltar um pouquinho para poder explicar a pesquisa. A gente está falando que os corpos, existe uma diferença marcada neles, né? A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, ela fala que a partir do momento em que a gente nasce, a gente está determinado a ser homem ou mulher a partir de uma característica física que marca o nosso corpo. Essa característica física vai impor algumas expectativas sobre nós. Então aí a gente tem a articulação daquilo que é do campo da biologia com aquilo que é do campo da cultura. Sim. Então, por ser menina no Brasil, a gente cresce numa desigualdade sem tamanho. Para você ter uma ideia, os dados mais assustadores são em relação a arrumar a própria cama, que é a tarefa mais simples que uma criança pode fazer, né? Arrumar a própria cama. Uma menina e um menino da mesma idade, a gente tem uma diferença de 80% das meninas arrumando suas próprias camas contra 11% dos meninos fazendo a mesma atividade, né? Então, há uma disparidade muito grande. Quando a gente vai falar de outras atividades como cozinhar, arrumar cozinha, lavar e passar, essa disparidade cresce mais ainda, né? Então, assim, a gente tem uma construção social e cultural sobre a mulher que está relacionada aos papéis de cuidado, né? Então, e apoiado também nas instituições religiosas, por exemplo, as de tradição judaico-cristã, a mulher sempre foi um papel de ajuda, um papel ao lado de um papel principal. Então, a gente tem o celebrante e a gente tem aquela que fica ao lado dele, cuidando para que tudo funcione. São as irmãs, né? Então, assim, a gente tem algumas profissões onde as mulheres estão mais associadas do que os homens. A psicologia é uma delas. Só que aí você vai se desenvolvendo, você vai estudando cada vez mais dentro do campo psi e você vai vendo que no mestrado essa disparidade começa a ficar muito próxima. Quando você vai para o doutorado, há uma inversão, onde havia uma maioria feminina, agora há uma maioria masculina, né? Então, assim, essas relações, elas vão sendo construídas e elas vão sendo, eu costumo dizer que elas são sustentadas pela rede simbólica. Então, a linguagem, por exemplo, a gente nomeia, né, as relações a partir da linguagem. A gente nomeia os corpos também. A gente tem a capacidade de falar que um corpo é bonito ou feio, né? A gente tem a capacidade de dizer que um corpo é mais masculino ou mais feminino. Então, a gente pode dizer que a linguagem, assim como as instituições, elas sustentam essa rede de desigualdade de poder entre homens e mulheres. Entendi. Que coisa, não? É pesado. É pesado. Mas vamos lá, porque é pesado, mas é necessário. Sim, é necessário a gente falar. E é essencial que a gente tenha esses espaços, né? Quanto mais espaço a gente tiver para discussão sobre gênero, mais chances a gente tem de que as pessoas escutem sobre esses assuntos que na maioria das vezes a gente não quer se haver com eles. Sim, é verdade. Sobre a palavra não, né? A frase, né? Ideologia de gênero. É uma coisa que está muito comum nas redes sociais. A gente vê algumas campanhas de marcas tentando fazer campanhas que não envolvem tanto gênero, que seja uma coisa mais, né, unânime. E aí nos comentários as pessoas caem em cima falando, não, a ideologia de gênero, eu não apoio isso e tudo mais. Eu queria primeiro ver com você, essa expressão está correta? O que ela significa, né? O que na verdade essas pessoas estão querendo dizer, né? E o que na verdade a gente precisa fazer? Do ponto de vista acadêmico e das ciências sociais e humanas, esse termo ele é completamente um equívoco, né? Ele é um equívoco por si só. Juntar essas duas palavras já nasce algo que, para nós, não é trabalhado, né? Por nós não é trabalhado. O que a gente estuda são as relações de gênero ou
estudos de gênero, né? De uma maneira mais simples, estudos de gênero ou relações entre os gêneros. A academia, ela repudia essa terminologia, essa expressão, porque ela não nasce no corpo acadêmico, né? Ela vem de outras vertentes, que a academia está um pouco distante em alguns momentos. E com o termo ideologia de gênero, a gente traz, além de muita falta de informação, porque se você assistir um vídeo que fala de ideologia de gênero, ou se você ler uma cartilha que fala de ideologia de gênero, o termo gênero não está sendo explicado, o termo sexo biológico não está sendo explicado, outros termos associados que hoje a gente admite e a gente entende que existem, que são identidade de gênero e orientação sexual, eles estão todos misturados ali. Como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa só, e cria uma confusão muito grande. Pior do que a confusão é esse caos moral que se instala quando se tenta abordar as questões de gênero, porque você já entende que o que você está fazendo é pregar como as pessoas devem ser. E muito pelo contrário, os estudos de gênero, eles não abordam formas de ser, ou melhor, eles abordam formas de ser, mas eles não normatizam, né? Ele não olha para um sujeito e diz, você está fora de um espectro, você está dentro de um espectro, você precisa de uma adequação. Muito pelo contrário, ele está dizendo, existe esse espectro, existe esse outro aqui. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de diversidade. Diversidade de papéis, diversidade de responsabilidades, diversidade sexual, né? Manifestações da sexualidade que são diversas. Mas a gente não está pregando formas de ser normatizadas quando se está estudando gênero. E via, né, más intenções, a ideia que se passa é que ou todo mundo é uma coisa, ou todo mundo é outra, e na verdade ninguém está ditando nada, ninguém está obrigando nenhuma pessoa a ser de uma forma que ela não é. Na verdade, a ideia principal é respeitar todas as formas de ser. Sim, as multiplicidades do ser, né? Os estudos de gênero, eles são um olhar crítico para a realidade que tenta naturalizar as diferenças, que não são naturais, muito pelo contrário, são construídas. Então, os estudos de gênero, eles vão nesta via. Quando você fala o termo ideologia de gênero, você está pressupondo que alguém está dizendo que tem algo errado e que esse algo precisa ser mudado para a balança contrária, né? E aí se associam outros tantos termos que são tão falaciosos quanto e tão absurdos e mal intencionados quanto. Entendi. Bacana. Então, galera, ideologia de gênero não é legal usar, não é uma expressão certa, na verdade. Para que tá feio, não é bacana. Bom, muito legal. Hoje, então, a gente entendeu um pouco mais sobre o gênero, sobre a sociedade, sobre relações de poder. E aí, na semana que vem, então, a gente vai ver quais são as consequências destas relações de poder relacionadas ao gênero, tá? Muito obrigada, Mayara, por participar aqui com a gente. E a gente se vê, então, na semana que vem, tá? Não se esquece de se inscrever e de dar um gostei nesse vídeo, tá bom? Um beijo, até mais!